O cérebro. Os dois lados do nosso cérebro. Algumas considerações científicas. Visto de cima, o cérebro humano lembra as duas metades de uma noz, duas metades aparentemente semelhantes, enroladas, arredondadas e ligadas no centro. Essas duas metades são chamadas de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. A ligação do sistema nervoso ao cérebro é feita em cruzamento. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Se alguém sofrer um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral que afeta o lado esquerdo do cérebro, o lado do corpo que será afetado mais seriamente será o direito e vice-versa. Nos animais irracionais, os hemisférios cerebrais são essencialmente iguais ou simétricos no tocante às funções. No ser humano, porém, os hemisférios cerebrais desenvolvem-se assimetricamente em termos de funções. O efeito mais visível da assimetria do cérebro humano é o uso preferencial num indivíduo da mão direita ou esquerda. Qual a função da cabeça? É só pensar ou existem outras? A cabeça do ser humano é um relógio com 7 ponteiros. Cada ponteiro marca a sua ação, a qual é refletida no pensamento e no sentimento. Assim, as vistas são os 2 ponteiros da visão, a boca o ponteiro do paladar, o nariz o ponteiro do olfato, e os ouvidos os ponteiros do som. Todos esses ponteiros marcam o bom e o ruim. Se a pessoa provou isso ou aquilo, achou bom ou ruim, ouviu isso ou aquilo, achou bom ou ruim. São os ponteiros que regulam a vida do ser humano quando o relógio é normal. Mas, quando o relógio está variando por alguma enfermidade mental, vem a desregulagem dos ponteiros. O ser humano faz uso de todo o potencial de seu cérebro? Na condição em que vive, ele faz uso do pensamento e da imaginação, porque o pensamento e a imaginação são do livre pensador. Pensamento e imaginação são pertences dessas duas correntes elétrica e magnética. O pensamento é ligado à energia elétrica e a imaginação é ligada à energia magnética. O lado esquerdo do cérebro humano, a imaginação, foi desenvolvido no primeiro milênio pela energia magnética. E o lado direito do cérebro, o pensamento, foi desenvolvido no segundo milênio pela energia elétrica. E as duas energias trabalham juntas dentro do cérebro da pessoa. E agora, no terceiro milênio, chegou a hora do ser humano desenvolver a terceira parte do seu cérebro, que estava paralisada, aguardando a chegada da fase do seu desenvolvimento. A terceira parte que falta é o desenvolvimento do raciocínio. Fica na parte central da cabeça, na glândula pineal. Esse desenvolvimento é feito pela energia racional, a terceira energia que agora se encontra presente na natureza, a energia racional. Para desenvolver o raciocínio, preciso que a pessoa tenha conhecimento racional, para daí ser desenvolvido racionalmente a célula paralisada, a glândula pineal, a célula racional. E isso é feito de maneira bem simples dentro do seu lar, apenas lendo e relendo os livros do universo em desencanto de cultura racional. Eles são escritos numa linguagem simples das mais simples, para o mais humilde do ser humano entender, até aquele que se considera um sábio. Até aqueles que não sabem ler ou têm alguma outra dificuldade que atrapalhe a leitura, porque basta apenas folhear as páginas dos livros, também estará desenvolvendo o seu raciocínio. Então, é para toda a humanidade e não somente para alguns privilegiados. A voz do cérebro. O que é o cérebro da pessoa? Como pode funcionar inconscientemente e como funciona conscientemente, racionalmente a razão de ser da vida. A humanidade na categoria em que estava não podia deixar de ser assim, somente progredir e evoluir a parte material, animal, por estar nessa categoria de animal racional. Daí vir regredindo, pelo progresso ser um progresso de degeneração, poluição e de destruição, como assim estão vendo e sentindo. Agora, com a descoberta do mundo de sua verdadeira origem, então agora vai ser desenvolvida a parte do cérebro racional que estava paralisada, a parte racional. Então entra o mundo numa evolução de equilíbrio da humanidade, por ser desenvolvida no cérebro, a parte que estava paralisada, a parte racional, que estava aguardando a chegada da sua fase do terceiro milênio, a fase racional.
A humanidade estava ligada a esse conjunto eletromagnético, que é a parte animal. Não podia desenvolver a parte racional, porque não conhecia o mundo racional. Por estar ligada a essas duas energias animais, pensava e julgava que a vida fosse essa mesma, deixando de perceber que sua verdadeira origem é racional. Por isso estava nessa categoria de animal racional, mas não sabia explicar o porquê. Hoje, todas essas explicações nos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. O animal somente conhecia muito vagamente a energia elétrica e a energia magnética. Vagamente, porque desconhecia a causa e a origem dessas forças e a causa de toda a degeneração. Agora estão sabendo que a humanidade é vinculada a três energias, a elétrica, a magnética e a energia racional, e que somente se desenvolveu a parte do cérebro animal. Por isso, ficou a humanidade vagando nesse mundo das experiências, procurando sempre acertar e sempre por acertar, devido ao progresso e à evolução ser tudo da imaginação do pensamento do animal, porque o animal pensa e imagina. Imaginação a parte magnética, o pensamento da parte elétrica. Por isso estava nessa categoria de animal racional. Fazia a confusão do pensamento com o raciocínio. Raciocínio é a parte consciente e positiva, equilíbrio sob todos os pontos de vista. O pensamento do animal é inconsciente, por isso desconhecia sua verdadeira origem. Não sabia de onde veio e como veio parar em cima dessa terra. Não sabia nem para onde ia depois de morrer. Vivia ignorando a causa e a origem do mundo e da natureza assim ser como é. A imaginação é tudo o que a pessoa vê e sente dentro do seu cérebro. Pensamento é tudo aquilo que passa no cérebro, que em 1 segundo ou em milésimos de segundo passa uma infinidade de pensamentos. É parte elétrica. Quando está ligado, está pensando. Desligou, vem o esquecimento, porque desligou a parte elétrica. Então, o ser humano ligado a essas duas correntes negativas tinha de ser dessa forma descompreendido de si mesmo. Tem hora que a pessoa não compreende nem a si mesma. Precisam que saiba que existem 3 campos de força: o campo eletromagnético aqui da Terra, desse mundo deformado e degenerado, por isso o total desequilíbrio da natureza. Existe outro campo de força poderosa, que é o astral superior com seus habitantes, outro campo que é a meta final, o mundo racional, mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo do verdadeiro Deus, que é o racional superior. A cultura do animal racional, feita pelo pensamento e imaginação, somente serviu para a lapidação do animal racional. Por isso sempre conservou as ruínas, sem poder dar solução dos enigmas, mistérios e fenômenos. É a cultura extraída da mente dos deformados e degenerados, sem ao menos saber o porquê. O ser humano é um joguete da natureza, como tudo que existe em cima da terra, e de formas que a cabeça da pessoa é dividida em 3 partes: a parte elétrica, a parte magnética, a terceira parte, a parte racional. Também existe o pensamento espiritual, o bom e o mal, dado pelos habitantes do espaço. A intuição, boa ou má, uma inspiração da mesma forma. A parte que está ligada ao magnético recebe todas as cargas negativas dos habitantes do mundo invisível, dos males naturais da natureza. Vejam como o ser humano está exposto a um grande desequilíbrio, por ser joguete, aparelho e instrumento dessas forças todas. Não podia existir a regulagem perfeita da humanidade, por estar exposta a toda essa natureza negativa. Daí a causa do desequilíbrio de tudo no mundo. O mundo gira em torno de uma degeneração racional, por isso que existem os males da natureza, como vulcões, tufões, terremotos, maremotos, furacões, faíscas elétricas e todas as demais hecatombes da natureza desregulada. E por girar em torno de uma degeneração é que somos imperfeitos, seres degenerados, racionais degenerados. Daí as ideias confusas, devido a sermos livres pensadores, por sermos degenerados. Nunca houve nem podia haver a perfeição na matéria. Basta ser matéria para ser uma coisa imperfeita. Portanto, a perfeição é racional, é a imperfeição do plano inferior aqui na matéria. E hoje está aí na Terra o conhecimento para o desenvolvimento da parte racional do cérebro, para que a pessoa se ligue ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O conhecimento é para a preparação da humanidade, para que todos se liguem à eternidade em vida e não depois de morto. Uma vez ligada, a pessoa sabe para onde vai e de onde veio, que é do mundo racional. Depois de todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, todos serão orientados pelos habitantes do mundo racional, que são os nossos irmãos. Daí tudo dando certo na vida de todos. E assim a humanidade vai atingir a meta final de sua existência,
por ficarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Ligação essa feita pelo conhecimento racional, que vai desenvolvendo a parte racional do cérebro. Nesse conhecimento são desvendados todos os mistérios e todos os enigmas. Nos livros Universo em Desencanto encontrarão todas as respostas para suas perguntas, com base, com lógica, uma infinidade de provas e comprovações. Preciso que todos se libertem o mais depressa possível, para deixar de ser um joguete em lapidação da natureza. Tratar de desenvolver a parte racional do cérebro, porque está o conhecimento racional para desenvolver o raciocínio. Libertem-se dessa categoria angustiosa, angustiante, porque a vida do animal racional é uma vida de angústias, sempre angustiado, por isso, por aquilo outro. Conheça o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que saia dessa vida de animal, para que se integre à eternidade. É a maior grandiosidade de todos os tempos, a humanidade se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem e se desligar das duas forças animais, elétrica e magnética, que são as duas forças do animal irracional, causadoras de todos os males da vida. Como o animal era inconsciente, como o racional torna-se consciente. Isso aí como é feita a racionalização, a razão de ser racional, que é o verdadeiro natural dessa degeneração racional. Leiam o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Site www.culturaracional.com.br